Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como é de costume no domingo, eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas nos Estados Unidos e ao redor do mundo nas bilheterias. Então, vamos lá! E pessoal, antes de mais nada, se vocês não assistiram um vídeo que eu lancei ontem a respeito do filme E o Vento Levou, foi um dos vídeos mais trabalhosos que eu já fiz na história aqui do canal Triple F, então se vocês ainda não assistiram, não deixem de assistir, eu vou colocar ele aqui do lado, e foi um vídeo bem extenso, que eu fiz bastante pesquisa, então se vocês puderem conferir esse vídeo, eu ficaria muito agradecido. E também não deixem de se inscrever no canal e acionar o sininho. E nesse final de semana, a gente viu a chegada de mais um filme da franquia Velozes e Furiosos, e é o primeiro filme spin-off, ou seja, o primeiro filme derivado que não faz parte da saga principal, da saga que hoje já tem 8 filmes. Eu até discordo de ser o primeiro spin-off, porque eu acho o terceiro filme, o Tokyo Drift, eu acho que já é praticamente uma spin-off, já é praticamente um filme derivado, porque ele não traz ninguém de peso do elenco original e é um filme completamente separado do que a gente vê nos outros filmes. Eu sei que tem algumas ligações, mas no geral eu classificaria o Tokyo Drift como um filme derivado. Mas como na época ainda não estava nessa moda de fazer filmes derivados, então o filme não ganha essa classificação. Então, na prática, o filme Hobbs e Shaw é o primeiro filme derivado da franquia Velozes e Furiosos. E a franquia Velozes e Furiosos, depois do 8º filme, acabou se desmembrando praticamente em duas. A saga principal, que vai continuar com o Vin Diesel e com toda a família, e a segunda saga, a saga secundária, que promete ser com o Hobbs e o Shaw, que é o The Rock com o Jason Statham. E ao que tudo indica, isso foi motivado pelos atritos entre o The Rock e o Vin Diesel no set de filmagem, já desde o começo, mas chegou ao estopim ali no episódio 8, no 8º filme, né, The Fate of the Furious, e os dois nem gravaram cenas juntos. Já na gravação do 8º filme, eles distanciaram os dois ao máximo, eles não se encontraram para gravar cena nenhuma, e isso parece que se tornou insustentável, porque eles não vão nem aparecer mais um no filme do outro. O Dominic Toretto não aparece nesse filme Hobbs e Shaw, e o The Rock também não vai aparecer no Velozes e Furiosos 9. E o resultado dessa divisão pode não ter sido tão bom quanto a Universal esperava. O filme Hobbs e Shaw estreou esse final de semana com 60 milhões de dólares, que é um resultado positivo, não é um resultado péssimo, tá longe de ser um fracasso, mas é um resultado muito baixo para essa franquia do Velozes e Furiosos, se a gente considerar que o filme ficou somente na 6ª posição entre as maiores aberturas da franquia. Obviamente é o primeiro filme derivado, mas eles não estavam tratando o filme como um filme derivado, e sim como um filme da franquia principal. Para vocês terem uma ideia, o maior problema dessa abertura de 60 milhões de dólares não é nem o filme em si, e sim o orçamento muito alto que o filme teve. O filme custou, para vocês terem uma ideia, 200 milhões de dólares, que é mais caro do que os 190 milhões de dólares que o filme Velozes e Furiosos 7 custou, e o filme Velozes e Furiosos 7 estreou com 147 milhões de dólares contra somente 60 milhões de dólares desse filme. Então, mesmo custando mais, o filme estreou com menos da metade do resultado de Velozes e Furiosos 7, e mesmo Velozes e Furiosos 8 fez 98 milhões de dólares e já foi considerado um resultado bem abaixo do esperado para a Universal. Então, ele caiu ainda mais de 98 milhões agora para 60 milhões de dólares, e isso com o The Rock, que muitas pessoas estavam dizendo que era a grande estrela da franquia. E o Vin Diesel com certeza está muito satisfeito com esse resultado, porque mostrou que o The Rock não é assim a grande estrela da franquia Velozes e Furiosos, e sim o próprio Vin Diesel, porque até o filme Velozes e Furiosos 4, que ainda nem contava com a presença do The Rock, abriu com 70 milhões de dólares. Ou seja, mesmo sem o The Rock, essa franquia já tinha conseguido um resultado superior a esse resultado de 60 milhões. E essa abertura, na verdade, só superou a dos 3 primeiros filmes, quando a franquia ainda não tinha se tornado esse sucesso que é hoje. Então, considerando o multiplicador de 2,5 que a franquia Velozes e Furiosos teve até aqui, e a gente fazer uma conta meio extrapolada, a gente pode considerar que esse filme vai fazer na faixa dos 150 milhões de dólares
em território americano. Talvez, se fizer muito bem, se tiver um multiplicador muito melhor, talvez ele consiga chegar a uns 170, 180 milhões, mas mesmo assim não é suficiente nem para bater o orçamento do filme. E um filme com 200 milhões de dólares, normalmente o filme precisa fazer de 550 a 600 milhões de dólares para pagar os custos, para ser um investimento legal para o estúdio, porque 600 milhões de dólares geralmente são filmes que custaram 100, 150 milhões de dólares e não 200. E como eu disse, se o filme fizer 150 milhões de dólares nos Estados Unidos, ele vai precisar fazer uns 450 milhões de dólares, no mínimo, fora dos Estados Unidos, o que é uma coisa bem possível. Lembrando que o filme Velozes e Furiosos 7 fez 76% do volume fora dos Estados Unidos e Velozes e Furiosos 8 fez 81% fora dos Estados Unidos. É o valor mais alto que eu já vi para um filme americano, fazer acima de 80% fora dos Estados Unidos. Então, se o filme fizer 150 milhões nos Estados Unidos e conseguir manter essa média, o filme tem tudo para fazer 600 milhões fora dos Estados Unidos e chegar a uma bilheteria global de 750 milhões, se tornando assim um sucesso relativo para o estúdio. Então, mesmo que o filme fique muito abaixo do esperado em solo americano, isso não anula o fato de que o filme pode vir a se tornar um sucesso global. E a gente vê isso analisando a abertura internacional do filme. O filme abriu com 120 milhões de dólares fora dos Estados Unidos contra 60 milhões de dólares em território americano. Então a gente vê que o resultado já começou sendo muito melhor fora dos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia de como o filme é grande internacionalmente, na China, tanto o sétimo filme quanto o oitavo filme fizeram acima de 390 milhões de dólares, então os filmes estão fazendo muito mais dinheiro na China do que nos Estados Unidos. O problema da China é que as coisas lá são tão estranhas, é tão difícil prever o que vai acontecer, que de um filme para o outro a China pode não ter mais esse ânimo todo para assistir Velozes e Furiosos, alguma coisa pode acontecer, inclusive com o governo chinês, então nunca se sabe, não dá para confiar totalmente na China. E lembrando que enquanto muitos territórios 50% do volume ou 40% ficam com o estúdio, na China esse valor é de somente 25%. Então mesmo fazendo 400 milhões de dólares na China, equivaleria a fazer 200 milhões de dólares em outros territórios. Mas de qualquer forma, esse filme vai continuar tendo um resultado bom nas próximas semanas, então eu analiso mais a fundo no Clube da Bilheteria que vem. Na segunda posição ficou o filme Rei Leão, caindo 50% e fazendo mais 38 milhões de dólares. O filme já chegou a 430 milhões em território americano, que talvez não seja aquele resultado bombástico que muitas pessoas esperavam. O filme não chegou, assim como Vingadores Ultimato, entrou com o pé na porta, fazendo bilhões, 2 bilhões em um período muito curto. O filme Rei Leão abriu muito bem, mas teve quedas muito grandes para um desses relançamentos da Disney. Ele tá tendo uma performance muito boa, obviamente, mas principalmente vindo nas costas do que ele fez na primeira semana. As quedas não foram tão positivas e, pelo que eu tô vendo, conversando com outras pessoas, olhando na internet, é o filme que teve a aceitação mais fria de todos esses filmes que foram relançados pela Disney até o momento. Porque, principalmente, como eu já disse no Clube da Bilheteria da semana passada, muitas pessoas odiaram a dublagem, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos ou ao redor do mundo. Eu não sei como outros países receberam a dublagem, mas pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos é uma das críticas mais constantes que eu vejo, é que a dublagem ficou péssima. Mas de qualquer forma, esses 430 milhões já colocam o filme na segunda posição desses relançamentos da Disney, atrás somente do filme A Bela e a Fera, que fez mais de 500 milhões de dólares. Mas mesmo assim, no mesmo período de 17 dias, o Rei Leão ainda está bem à frente da Bela e a Fera, sendo que a Bela e a Fera fez 393 milhões num período de 17 dias, enquanto o Rei Leão, como eu disse, fez 430. E mundialmente o filme já chega a 1,2 bilhões de dólares e novamente está um pouquinho atrás da Bela e a Fera, que tem 1,265 bilhões. E na terceira posição ficou o novo filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. O filme caiu 51%, que é uma queda acentuada para o diretor, fazendo mais 20 milhões de dólares nesse final de semana. E essa queda, como eu disse, é muito simbólica, mostra muito que o filme está sendo mais divisível do que o esperado. O filme teve a melhor estreia da carreira do diretor, mas já teve quedas muito grandes, então provavelmente ele não vai se manter à frente nem de Bastardos Inglórios,
nem de Django Livre. Esses dois filmes provavelmente vão ultrapassar Era Uma Vez em Hollywood, pelo menos na bilheteria norte-americana. E nos Estados Unidos, o filme chega a 78 milhões de dólares no total e ainda não dá pra gente fazer uma análise global porque o filme estreou somente em território norte-americano. Então, assim que o filme estrear no Brasil e em outros países, eu faço uma análise um pouquinho mais aprofundada pra vocês. E esse filme provavelmente nem vai chegar na China, pelas temáticas que o filme trabalha e por ser um filme bem pesado, pelo menos pelo que eu vi algumas pessoas comentando. Então eu acho que esse filme não vai ter aquela luva de salva-vida que a China tem para muitos filmes, mas eu acho que o filme nem vai precisar, porque o filme já está chegando ao seu orçamento somente em território americano, então quando ele estrear mundialmente, provavelmente ele vai dar um lucro muito legal para a Sony. E na quarta posição, outro filme da Sony, Homem-Aranha Longe de Casa, fez mais 7,7 milhões de dólares, se mantendo no top 5 depois de bastante tempo. E o filme soma 1 bilhão e 75 milhões de dólares, abrindo ainda mais a distância desse filme atual para os filmes anteriores do Homem-Aranha. E o filme conta com 360 milhões de dólares em território americano, que ainda não colocam ele na liderança entre os filmes do Homem-Aranha por lá, mas o filme já conta com 204 milhões de dólares em território chinês. E fechando o top 5 ficou o filme Toy Story 4, que já conta com 410 milhões de dólares nos Estados Unidos e está bem próximo de ultrapassar o filme Toy Story 3, que tem um resultado de 415 milhões de dólares por lá. E é interessante a gente notar que mesmo já estando bem próximo de bater o seu antecessor nos Estados Unidos, o filme ainda está mais de 100 milhões de dólares atrás mundialmente, principalmente porque a Europa tá tendo uma performance muito ruim para esse filme. Eu analisei todos os principais países da Europa, França, Itália, Portugal, Espanha. Em todos esses territórios, o filme 4 tá tendo uma performance bem aquém do que o filme 3, o que pode mostrar uma tendência do mercado europeu. Como eu falei no vídeo de Avatar e Vingadores Ultimato, a Europa pode estar em uma queda muito grande em termos de pessoas indo aos cinemas. Mas eu não pesquisei nada a respeito disso, eu tenho somente esses dois exemplos, mas eu já tô vendo uma tendência que eu vou tentar explorar talvez em um vídeo futuro. E o filme tem hoje 959 milhões de dólares e ainda deve bater a marca de 1 bilhão de dólares nas próximas semanas, mas tendo em vista esse resultado europeu, eu não sei se o filme vai ter capacidade de bater o filme Toy Story 3. Então galera, esse foi o resultado das bilheterias no final de semana e como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da bilheteria de Hobbs e Shaw? Vocês acham que o filme vai acabar surpreendendo, vai ter uma performance melhor do que os antecessores, se a gente considerar um multiplicador, ou vocês acham que ele vai entrar como o primeiro dos filmes que vão ter um resultado mais fraco dessa nova era The Rock de Velozes e Furiosos? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.